Fala pessoal da Geração Saúde Seguros Oficial. Hoje mais um episódio de podcast, onde continuamos com o intuito de entregar informação, relevância e todas as coisas que são pertinentes para o seu dia a dia. Hoje, inclusive, nós temos uma quebra de paradigma aqui. Vai ser importante para você conhecer um pouco mais sobre o dia a dia, e aí eu não vou falar, vou deixar você já no mistério, e eu não vou apresentar e falar quem é a pessoa, só vou falar o nome. Para que ele faça a apresentação adequada, para que ele conte a sua história e você entenda por que a quebra de paradigmas. Acompanhe com a gente. Hoje eu tenho o privilégio e a honra de receber Gustavo Knauer. Meu amigo Thiago, tudo bem? Obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. A chance ímpar de estar aqui falando sobre negócios, sobre vida ministerial. Além do Gustavo Knauer, eu sou também pastor, né? Assembleia de Deus Vitória em Cristo. E também uma vida no meio de negócios, empreendendo por muito tempo. Eu acredito que a gente vai aproveitar essa oportunidade aqui para mostrar como é essa dicotomia, a vida ministerial Boa. misturado com a vida empresarial, o que a gente aprende com a Bíblia sobre negócios, muita Boa. informação bacana sobre isso. Eu creio que vai ser um bate-papo muito, muito top. E pensando na sua introdução, eu já falei sobre quebra de paradigmas, justamente para que as pessoas comecem a perceber que existe uma transição de carreira aí, de empresário para ministerial, e isso pode ser muito saudável, isso dá para se administrar ou não, porque por trás as pessoas muitas vezes ficam pensando, consigo ter um pastor e ao mesmo tempo ele tocar a sua vida secular de forma intensa e cuidar dos membros, como que é essa transição? Eu tive a oportunidade de conhecê-lo há alguns meses atrás, se não me engano, uns 6 a 8 meses, Por aí. por aí. E justamente neste período você já tem um grande desafio, que é tocar um ministério primeiro reconhecido, que já tem a relevância de grandes massas, já tem um histórico de efetividade, de ser um ministério correto, que leva a palavra genuína. E agora você numa região privilegiada É, de São Paulo. verdade. Eu tenho a grata alegria, isso é uma satisfação que eu tenho, né? Se eu posso dar uma característica pessoal que mais me marca, a minha grande alegria nesse tempo é poder servir a Cristo. E eu não digo isso com ar de hipocrisia, não, porque de fato foi um divisor de águas na minha vida, a minha história antes de Jesus e depois que eu conheci. E ao longo da jornada cristã, caminhando com Cristo, aprendendo com Cristo, conhecendo pessoas hoje, não de agora, mas alguns anos atrás eu tive a oportunidade de vir congregar na Assembleia de Deus Vitória em Cristo e hoje ser pastor, né, nesse ministério, como você falou. Então, o nosso pastor presidente, pastor Silas Malafaia, um grande homem de Deus, uma referência, uma voz profética para esse tempo, né? Sim. E para mim é uma honra poder servir a Cristo nesse ministério e estar ombreado com o pastor, debaixo da sua liderança, com o pastor Silas, pregando o evangelho, ensinando sobre Cristo, né? E aproximando pessoas de Cristo, porque a gente acredita que isso, de tudo que a gente pode fazer na vida, é o mais importante. Porque é um reencontro da criatura com o Criador, e isso nos eleva não à condição de criatura, mas à condição de filho, que é o Amém. que a Bíblia nos ensina. Mas como você falou, uma transição, porque eu empreendi em algumas áreas, né? A que mais tempo empreendi foi na área do marketing, uma agência de publicidade e marketing, né? Mas durante esse processo eu fui caminhando com Cristo e crescendo com Cristo, aprendendo, fui consagrado pastor, dirigi algumas filiais, né? Essa é a segunda filial que eu dirijo, tive a oportunidade de trabalhar perto de grandes homens de Deus. E essa transição aconteceu agora, quando eu passei a dirigir a nossa filial em Alphaville, né? Então, quando fui para lá, eu fui convidado a não mais participar ou ter uma vida profissional secular e dedicar exclusivamente à obra do Senhor. E aí houve essa transição de fato, né? São alguns paradigmas que a gente quebra, algumas coisas que a gente aprende, né?
são prioridades na vida. É legal a gente pensar sobre prioridade, Thiago, Boa. porque muita gente poderia alcançar muita coisa se aprendesse a elencar as suas prioridades. É engraçado que coisas importantes são diferentes de prioridade. Prioridade não pode ser mais de uma coisa. Ninguém tem 2 itens como prioridade na sua vida. Prioridade é uma exigência de ser primeiro. Podemos ter muita coisa importante, coisas com as quais a gente se preocupa, mas prioridade é uma coisa. Boa. Então, o foco tem a ver com prioridade. Muita gente deixa de atingir níveis maiores, chegar a lugares mais distantes, ou até realizações porque não consegue elencar as suas prioridades. Boa. O que é a minha prioridade de fato? O que eu devo me dedicar mais? No que eu devo me concentrar? Onde eu devo dedicar meus esforços, a maior parte dos meus esforços, meu intelecto, meu tempo de estudo, meu tempo de trabalho, meus relacionamentos, as conexões que eu estou fazendo estão me levando para que direção? Muitas vezes a gente não consegue ajustar isso e não consegue chegar ou entregar o pleno potencial para chegar no lugar onde de repente se almejou, onde se sonhou, né? Porque elencar prioridade tem mais a ver com aquilo que você abre mão do que com aquilo que você escolhe. Que falando em abrir mão, quando se relaciona com o ministério, Exatamente. uma porção de situações que você vai ter a opção de fazer ou não. Porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Você vai ter que escolher alguma coisa em um determinado momento, você vai ter que optar, olhar e dizer, bom, é isto, para isso que eu existo, esse é o meu propósito, é dessa forma que eu vou servir a Deus. E aí quando você elenca ou seleciona uma prioridade, implicitamente você está abrindo mão de uma série de outras coisas, que num primeiro momento você pode enxergar ou não. Por isso tem pessoas que só percebem que escolheu a coisa errada quando a coisa já está muito avançada, às vezes não dá tempo de voltar, ou quando volta tem prejuízos muito grandes, porque não projetou as perdas, só projetou as possibilidades de ganho. Tem até uma colocação comum que foi não abertura de portas ou livramento? Exatamente. Porque através das nossas prioridades, às vezes as coisas não acontecem como a gente imagina, mas é aquela imaginação que está no coração, no desejo, mas não aquilo que está pré-definido ou determinado para a nossa vida. Verdade. E a gente fica se questionando por que não deu certo, por que não aconteceu, mas quando a gente permite passar pelo processo, crendo que tudo tem um propósito e um porquê maior, a gente alcança lá. Sim. Alguns paradigmas existem, por exemplo, a igreja hoje é muito mais contextualizada e até entende muito melhor a possibilidade de você servir a Deus não somente na igreja. Muito tempo se criou esse paradigma de que se você fosse servir a Deus de verdade, você precisaria fazer isso dentro da igreja. Então, eu quero ser um homem de Deus, portanto eu preciso ser um pastor. Não é verdade. Você pode ser homem de Deus, não tendo a consagração, a responsabilidade pastoral, e fazer um lindo trabalho de relevância que agrada a Deus, que ajuda pessoas, que anuncia o evangelho, que acolhe o necessitado, que é o propósito, por exemplo, da obra de Deus. Nesse sentido, muita gente, por muito tempo, se frustrou fazendo alguma coisa, buscando um objetivo que não era seu propriamente. Não era o seu chamado. Não era o seu chamado, porque a vocação pastoral, como o nome diz, é uma vocação. Isso aí. Agora, não significa que isso é mais importante do que outras maneiras que você pode utilizar para servir a Deus também. Por exemplo, um gestor de um negócio que abençoa a vida de tantas famílias, que abençoa tantas casas, sem dúvida, que pode ser um instrumento de Deus para guiar pessoas, para apresentar a Cristo numa oportunidade difícil. Com certeza. E isso é um trabalho muito relevante, porque a igreja, essa é uma fala do nosso pastor Silas, ele diz: o lugar onde você aprende sobre a fé é na igreja, mas o lugar que você manifesta a fé é fora dela. É fora. Ali no seu dia a dia. É ali que, de fato, você vai deixar um registro daquilo que você aprendeu na vida das pessoas. Então, esse é um paradigma a ser quebrado, né? E que vem sendo quebrado, graças a Deus. Vem sendo quebrado. Então, pessoas realizadas, por exemplo, servindo a Deus com os recursos que oferem a partir dos seus negócios. E são mantenedores, são pessoas muito usadas por Deus e que não fazem ali do exercício pastoral a sua vocação primária. Eu faço uma colocação até de forma mais chula,
mas que cabe para esse momento que nem todos os momentos as pessoas vão precisar somente do alimento do espírito. Então, Em alguns momentos ela precisa do alimento para o corpo, sim, a perfeito, comida. perfeito, E se não existir as pessoas que vão alimentar, perfeito. você vai fazer a oração, mas a pessoa está Uhum. com fome, Perfeito. ela está com sede, ela precisa de que a engrenagem toda esteja funcionando Sim, em prol de um bem maior. sim, não, perfeito. Tiago diz isso. Ele diz: se você observa alguém, vem a você alguém que tem necessidade, e você ora por essa pessoa, mas não dá a necessidade que ela tem, ou seja, o alimento que ela precisa, do que adiantou o que você fez, né? Nesse sentido, a igreja evoluiu também muito, muito relacionado com o teu negócio, né? Com aquilo que você faz, no sentido de assistência médica, de seguro de vida, você pensar um pouquinho no futuro. Peraí, se acontecer alguma coisa comigo, o Senhor me recolher, como é o que a gente crê, Uhum, fica a minha família, né? Será que eu não devo prover para minha família alguma coisa? Será que eu não devo estar preparado para o dia da enfermidade, uma vez que a sem Bíblia dúvida. também ensina que coisas boas e coisas ruins acontecem a justos e maus. A São, gente está suscetível às coisas da vida. são prudências, né? É óbvio. E aí, quando você passa pelo dia mal, e aí você precisa de uma assistência, por exemplo, na área da saúde, de um plano de saúde, para ter um atendimento melhor num hospital mais adequado, e aí você não pensou nisso porque espiritualizou alguma coisa, como se Uhum, pessoas cristãs, servas de Deus, não ficassem doentes. E aí a Bíblia nos ensina que, por exemplo, Paulo recomendava a Timóteo alguma coisa para os seus frequentes dores de estômago, né? Exemplos bíblicos de pessoas de Deus que passaram por momentos de enfermidade. Ora, isso é o que acontece. A nossa fé transcende o natural. Claro, canso de ver pessoas sendo curadas a partir da oração e curadas milagrosamente. Mas existem pessoas que não, que passam pela experiência da doença, é uma má conservação da saúde, é o esquecimento de cuidar da alimentação, a falta do sim. exercício físico, toda aquela história que a gente já sabe, conhece. E que o crente também está suscetível. Muitas vezes acaba abrindo mão, acaba negligenciando, não tendo a prudência necessária para no dia ruim, no dia da enfermidade, no dia que precisa de um atendimento médico, ter, por exemplo, um lugar legal para ir, um hospital que possa ser, que seja legal, que tenha um atendimento Isso aí. bacana. A vida cristã, ela não, o cristão ele não é só espírito, né? A gente entende, isso é a nossa linha Sim. doutrinária que nós cremos, nós somos tricotômicos, nós somos corpo, Alma alma, sede das emoções e e espírito. espírito. Os três carecem de igual cuidado. Não adianta você somente cuidar da tua vida espiritual, que é aquilo que nos conecta a Deus, e abandonar o teu emocional, porque o teu emocional pode te prejudicar, Com certeza. tanto no físico quanto no espiritual, e o corpo, que é aquilo que a ferramenta que Deus nos deu para poder manifestar tudo aquilo que a gente crê, tudo aquilo que a gente pode fazer para Deus, vem através do corpo. Vai ser a manifestação da glória de Deus. Se você precisa pregar, você vai precisar se deslocar, você vai precisar estar saudável para fazer isso. Ora, não esquecer do corpo, ignorar que nós somos também corpo, e isso é projeto de Deus. Sim. Cuida do Não templo. pode. Então, Nós cuidado somos até. templo do espírito. Exatamente. Isso é fundamental. E a igreja, graças a Deus, evoluiu muito, tem evoluído muito e já evoluiu muito nesse sentido. Nosso pastor é uma referência, o nosso pastor Silas, que também é psicólogo. Então, há alguns anos, talvez décadas atrás, ele preocupou-se com isso, dizer à igreja que o irmão cuidar, procurar um psicólogo não é demérito nenhum e nem quebra nenhum paradigma de espiritualidade. Não deixou de ser espiritual porque precisou de um apoio de um psicólogo. Até porque toda capacidade vem do A alto. inteligência, uma dádiva de Deus, é o que nos difere dos outros itens da criação. O que nos difere das outras coisas criadas? É justamente o fato de ser inteligente, de raciocinar, de aprender com a experiência pregressa. Não é só instintivo, não é só aquela coisa que Uhum. visa proteger a vida e saúde, aquela coisa. Chamado instinto animal. Não, você tem ali a inteligência, capacidade de avaliar os elementos, de entender comportamentos, de perceber o que está por detrás daquilo que é visível. Boa.
Então, tudo isso são evoluções e a gente, graças a Deus, tem avançado nesse sentido. A igreja tem avançado nesse sentido e isso é muito importante. Falando em corpo, falando em templo, eu conheci, antes do Gustavo pastor, o Gustavo empresário. É. E naquele momento, eu noto que houve uma mudança aí física. E aí eu não sei se é muito jejum ou se existe um propósito de cuidado com o seu bem. Existiu. Tem a ver com jejum também, mas não só. Eu entendi essa coisa do cuidar do corpo, né, como uma necessidade que a gente tem, até um compromisso que a gente tem, pensando que o nosso corpo é algo que Deus nos deu, né, para que nós fizéssemos bom uso dele. Boa. Né? Existe uma preocupação bíblica, por exemplo, com o que você faz a partir do teu corpo. Você está usando o seu corpo como instrumento da justiça ou como instrumento do pecado? Por exemplo, isso é bíblico. Há essa preocupação. Deus te deu o corpo para que ele seja templo do Espírito Santo, para que por intermédio do corpo, aquilo que Deus te deu no intelecto, no espírito, possa ser transmitido. A pregação do evangelho foi transmitida a homens. E através da manifestação do corpo, cuidado até com voz, cuidado com saúde no sentido geral, para você estar saudável. Tudo isso tem tudo a ver com o objetivo de Deus, que nos deu o corpo como um lugar para guardar nossas emoções, para guardar nosso espírito. É um instrumento, é o veículo que a gente utiliza. E aí sim, no ano passado, no dia 25, é um fato engraçado que as pessoas perguntam. Eu perdi 36 quilos. Uau! A partir do final do ano passado, sem intervenção cirúrgica, né? Olha aí. Não teve bariátrica e nem nenhuma indicação. Só eu brinco, falo assim, na força do ódio. Falei assim, meu irmão, eu cansei de ser gordo. Falei. Boa, eu cansei. É uma chamada, eu cansei de ser gordo. Falei, não quero mais, mano. Enjoei. Eu tava indo pra uma cantata de Natal na nossa igreja, e aí eu olhei o guarda-roupa, procurando uma blusa de botão e tal. Rapaz, quando eu fui colocar, nenhuma cabia. E aquilo me indignou como eu ainda não tinha me indignado. E naquele dia 25 mesmo, eu falei pra minha esposa, falei, ó, não quero mais ser gordo, chega. Vai ver só, vou mudar. E aí minha esposa deu aquela risada, porque não foi a primeira vez que eu disse que ia fazer, né? Ela deu aquela risada, meio desconfiada. Dia 25, mas aquele dia foi diferente. Aquele dia eu vou emagrecer de verdade, eu vou lutar contra isso e Houve a decisão. eu vou buscar aquela decisão de fato que mexe contigo, né? Não é aquela coisa imaginária. E o que eu fiz? Primeira coisa que eu fiz, falei, bom, chegar na igreja eu vou falar para todo mundo que agora eu tô fazendo dieta. Porque é uma coisa que a gente esconde. Cria o compromisso. Cria o compromisso com terceiros, né? Você usa exatamente a cobrança dos terceiros como uma ferramenta para te constranger ali, você não desviar, não sair e tal. E eu fiz isso, cheguei lá, contei pra todo mundo, o pessoal riu, brincou, tá, quero ver. E eu fui para cima. Mas eu fiz uma dieta, né? Comecei a ajustar, comecei a buscar informação, enfim. Eu sei que nos 3 primeiros meses eu perdi 8 quilos por mês. 24 quilos em 3 meses, né? Então, o meu corpo já tinha mudado completamente, perdi roupas, enfim. Entrei nessa frequência. O segredo foi uma mudança na dieta, né? Sim. E introduzir o exercício físico na minha vida, mas de uma maneira... eu elevei o exercício físico, Thiago, ao status de trabalho, família e igreja, que são os elementos mais importantes, ou as coisas a que me ocupo e que dou primazia, que dou prioridade, que dou mais importância. Eu falei, eu preciso colocar esse 4º item. E aí fiz um ajuste de horário, que eu tinha péssima prática de não malhar num horário determinado. Então eu malhava o horário que dava. Tinha dia que não funcionava, não vou para academia para malhar 20 minutos, não ia. Então essa falta da constância me atrapalhou muito. Quando eu defini o horário, falei, bom, o horário que eu tenho, o melhor horário que eu tenho é 6 horas da manhã. Então vai ser 6 horas da manhã. Eu ia lá, abria, junto com o pessoal da academia, eu abria a academia lá, 6 horas da manhã eu tava lá. Boa. E aí malhando bastante, musculação e cardio. E fui assim. E aí consegui perder os 36 quilos, aí já vai para quase um ano, né? Desde que eu parti dessa mudança. E só ganho para a saúde, né? Só benefício, não tem nada do que reclamar. Os exercícios físicos entraram na rotina, e aí já não é mais um peso. A mudança na alimentação
também já entrou na rotina, o doce já não faz mais, já não mexe tanto comigo, né? Ou seja, eu aprendi a controlar, a lidar com a alimentação como uma necessidade fisiológica e Uhum. não como uma manifestação para liberação de hormônios. E que é uma E é só isso. necessidade É fisiológica. só isso. Só que a gente utiliza ela como prazer. Prazer. Aqui em E aí São que Paulo, tá a dito isso. sacada. Tiago, aqui em São Paulo, eu sou carioca, né? Pelo falar, eu acredito que todo mundo já sabe. Pelos R's e pelo S, você já sabe. Mas aqui em São Paulo, tudo tá muito atrelado com comida. Então você vai, vamos no café. Vai bater um papo com um amigo. Vamos comer não sei aonde. Vamos comer em tal lugar. Então, a ideia tá tudo muito atrelado à comida. Então, comida tá ligada a prazer. E não é só a comida que é fonte de prazer. A comida deve ser entendida como uma necessidade ser suprida, com Isso aí. quantidade de nutrientes necessária para que você tenha um corpo funcionando legal, todos os nutrientes necessários, o que eu preciso, o que eu consumo, o que eu preciso então, o que eu gasto na minha rotina, o que eu preciso então ingerir. É mais uma prática de uma alimentação necessária para uma vida saudável do que prazer, Uma disciplina. disciplina. E isso revolucionou bastante, sabe? Mudou muito a minha vida. Foi uma oportunidade ímpar, né? E o pessoal motiva, aí pergunta qual é o segredo, pastor? O segredo é que eu botei na minha cabeça que eu vou passar fome. Aí o pessoal ri. Ou o segredo foi que eu arrumei um compromisso com vocês estavam me olhando. Eu tinha que provar. Botei todo mundo me cobrando, me olhando. Mas outra coisa que eu pus na minha cabeça, sentir fome não significa ter que comer. São alguns paradigmas. Por exemplo, surgiu um indício de fome, você para em qualquer lugar, come alguma coisa. E eu entendi que não. Eu não preciso comer quando eu tô com fome. Muitas vezes é sede. Muitas vezes é sede, muitas vezes é uma necessidade específica. Aí você tem a necessidade do doce. Eu percebi que aquela necessidade do doce não dura 1 minuto. Se você resistir àquilo, beber um copo d'água, aquilo vai embora. Eu aprendi isso, mas aprendi na prática, na lida ali. Sofreu. Né? Não é fácil. Sim, sim. Mas eu trabalhei a minha mente e falei assim, eu vou passar fome porque eu não vou comer o que eu quero quando eu quero. Eu decidi esse negócio. E aí, de fato, eu comecei a ter controle, autocontrole nessa área. Nossa vida é formada de hábitos. E você introduziu um hábito Verdade. saudável, um hábito bom. Demorou alguns dias para que você engrenasse, Verdade. mas depois se tornou natural. uma disciplina e aí Natural. já fica natural. Às vezes sento com alguém para conversar, bater um papo. Posso pedir um pedaço de pizza aqui? Você quer? Eu falei, não quero. Mas posso pedir? Porque a pessoa tem na consciência o seguinte, se você está de dieta, eu não posso comer. Quem está de dieta é você, não sou eu. Então eu digo, não, pode comer à vontade, porque eu não sinto mais aquela compulsão, vira uma compulsão alimentar, né? E dentro da família houve uma concordância, porque naturalmente acaba... Sim. A minha esposa foi peça-chave lá para me ajudar na alimentação. No mercado, a primeira coisa que eu compro é salada, esses elementos. A gente trocou alguns itens, olha, isso aqui é mais necessário que aquilo. Uma carne menos gordurosa, então... Boa. Ou seja, a dieta de todo mundo foi entrando, né? Foi ajustando. Minha esposa também conseguiu perder peso nesse tempo. Bom para todo mundo. Bom para todo mundo, né? Mais saudável. Até um momento... É interessante isso. Quando você come pelo prazer de comer, você, claro, curte o ato de comer. Quando você come saudável, você curte o preparo. Muda um pouquinho, né? Que você gasta mais tempo naquilo, você quer preparar um negocinho melhor, né? Já que você vai comer uma salada, peraí, deixa eu ver o que eu posso fazer nessa salada para dar uma incrementada, para melhorar o sabor. Deixa eu caprichar. Então você ajusta o preparo se transforma no melhor momento. Então é uma mudança muito significativa que trouxe resultados, por exemplo, para minha saúde. Eu tinha uma dor muito grande nas costas. Estava na iminência de entrar num processo de preparação para cirurgia, porque eu senti o nervo ciático. Ciático pegava. Eu tinha uma hérnia, né? Aliás, tenho uma hérnia na lombar, e isso me gerava, pinçava lá o ciático. E eu já estava com uma dor terrível, insuportável, uma dor muito ruim. Quando eu perdi os primeiros 15 quilos, eu já não sentia mais nada. Zero. Hoje eu não sinto nenhuma dor. Então você vê, até um procedimento cirúrgico que eu faria, mexer em coluna não é nada legal, é arriscado. Enfim,
em todos os sentidos, ganho. Hoje eu tenho uma vida totalmente saudável. Vou correr, se Deus quiser, a São Silvestre no dia 31, que foi que boa. O um propósito. propósito que eu fiz lá para comemorar. Se Deus quiser, eu vou conseguir correr. Já consegui fazer os 15 quilômetros lá da corrida. Mudei meus hábitos completamente. Isso só foi bom, mas foi bom demais para mim, sabe? É Boa. cuidar do corpo, cuidar da alma, cuidar do espírito. Processo de transformação, né? E falando em vida pessoal, como que a família sempre acompanhou, sempre esteve dentro do ministério? Como que foi esse momento de transição agora? Mundo empresarial para talvez 100% mundo ministerial. Sim. E é legal que as relações se misturam, porque um pastor ele não deixa de ser um gestor de pessoas, Sim, gestor de relacionamentos, Uhum. um apaziguador, Sim. um orientador. Sim. E dentro das empresas é isso que a gente faz, né? Sim. A igreja é uma organização, a gente chama de organismo porque ela tem vida própria, mas ela é uma estrutura que exige uma performance do pastor a nível de gestor de negócio, no sentido de valências do mundo do negócio, como você precisa de gestão de contas, gestão de recursos, não só humanos, mas gestão de recursos, você lida com colaborador, né? Você lida com uma lista de voluntários, pessoas que fazem um trabalho que são fundamentais para a igreja, pessoas que a gente tem total respeito, né? Que é gente que doa o tempo, ou seja, doa a vida, né? São A gente ofertas, né? sabe que tempo é vida, né? Não tem retorno. Aquilo Isso aí. que aquela pessoa dedicou, aquelas 2 horas de culto, trabalho, atenção, está doando a vida. São pessoas muito importantes dentro da estrutura da igreja, mas você faz a gestão dessas pessoas também, a fim de guiá-las, né? Não somente suprir as necessidades espirituais delas, mas conseguir fazer com que a coisa aconteça. A igreja tem contas, né? A igreja está num local, está num ambiente, então você tem que fazer a gestão de tudo isso. Então vai mais, eu costumo dizer que aquele momento do culto é o dízimo que a gente dá, porque o trabalho está muito Já foi relacionado a feito. tudo que vem depois. Então, durante o dia você já cuidou das necessidades da igreja, né, em todas as suas necessidades, tanto administrativas como com pessoas. Você já cuidou da membresia, da necessidade das pessoas, que não são completamente supridas no momento do culto. Ali ele tem um momento de comunhão com outros irmãos, ali ele tem um momento de aprendizado pela palavra, uma palavra que é dada de uma maneira, um sermão, ele tem uma palavra coletiva, né? Ali ele tem experiência, tem possibilidade de manifestar a fé através dos dons, tudo ali. Mas a necessidade das pessoas, assim como Jesus fazia, são supridas no individual. Sim. Ainda que seja um coletivo, que a igreja seja um corpo, a ligadura dos membros funcionando harmonicamente, Boa. são membros interdependentes, um depende do outro, a coexistência é fundamental dentro do ambiente da igreja, mas a necessidade é suprida individualmente. Então, gabinete, você visita aquele irmão que precisa, que não pode vir à igreja, ou então que quer a visita de um pastor na sua casa. Então você tem um negócio, você vai lá, ora, abençoa, profetiza a bênção sobre a vida dos irmãos. Então, o exercício ali da administração da igreja é tudo a responsabilidade do pastor. Alguns ministérios até fazem divisão disso, né? Sim. Então você tem um administrador para cuidar, dependendo do tamanho, é óbvio, Sim. né? O nosso ministério tem, por exemplo, no Nacional, ele tem um administrador que está sob a batuta do nosso pastor Silas. Ele coordena, ele que está pensando em tudo. Mas você tem uma pessoa, uma figura para cuidar mais das questões administrativas, para que os pastores possam também se Ter mais dedicar liberdade. mais às questões espirituais, que é aquilo que é, na verdade, a vocação, né, de um pastor, são as questões espirituais. Mas tudo isso está envolvido. Então, tudo que eu aprendi na jornada, no business, no negócio, com empresa... Vai te favorecer hoje. Óbvio, é uma experiência adquirida que eu consigo aplicar hoje na igreja, né? Agora, a minha história entre negócios e vida pessoal, profissional, com ministerial, vai mais além, né? Eu estudei direito, né? Primeira graduação foi direito, estudei, né? E não concluí a faculdade, Tá. mas porque eu abandonei e saí no último período, eu estava no 10º, porque eu fui servir integralmente na igreja. A história foi essa. Eu já tinha um escritório montado, eu já tinha
uma parceira de uma advogada que gostava muito do meu trabalho, do jeito como eu escrevia. Então ela estava montando um escritório, me convidou, pôs uma mesa para mim e falou: essa mesa aqui é sua. Eu já trabalhava como estagiário num escritório muito bem reconhecido lá em Campo Grande, no Rio de No Janeiro, onde Rio. eu sou. Então já tinha uma cadeira lá, eu substituiria o advogado principal lá, né? E ficaria no lugar dele, já estava reservado para mim lá, o pessoal gostava do meu trabalho, enfim. Tudo direcionado para Tudo um certinho, associado. tudo certinho. Eu ia fazer o meu nome nesse escritório onde eu poderia trabalhar para mim mesmo, mas eu faria isso combinado com uma prestação de serviço no escritório já conceituado na ocasião. Boa. Só que eu me converti no meio do caminho. Aí eu conhecia Jesus. Eu já estudava, conhecia Jesus e aí foi uma revolução na minha vida. Minha vida mudou completamente. Quando eu entendi o evangelho, entendi o que era Jesus, o que ele era importante, o que eu poderia ser se servisse a Cristo, eu vivi isso integralmente, sabe? E aí, no final da faculdade, eu tomei uma decisão, não fui obrigado por ninguém, mas eu, casado já, recém-casado, falei: minha esposa, tô no final da faculdade, mas eu sinto que não é isso que eu tenho que fazer. E eu Boa. saí, literalmente saí. Deixei o escritório, deixei tanto o escritório que eu já trabalhava, saí, falei: olha, eu não vou ficar com vocês. O escritório que eu já tinha uma mesa montada, eu falei: tô indo embora que eu vou servir a Cristo integralmente. Naquele momento talvez não, mas hoje você enxerga que foi um encerramento de ciclo para que se abrisse um novo? Sim, hoje olhando para trás, aquilo foi uma loucura. Coitada da minha mãe, quase infartou. Minha mãe ficou Imagina. doida. Eu falei, mas eu entendia que aquilo era necessário, sabe? Hoje, olhando para trás, a única coisa que eu posso entender é o seguinte: aquele caminho talvez me afastaria de Cristo. Eu ia muito bem na área, sabe? Eu fazia muito bem o trabalho. Eu não sei. Hoje eu tenho essa impressão. A gente não sabe o futuro, né? Mas naquele momento eu tinha absoluta certeza que a coisa certa a fazer foi o que eu fiz. E foi muito doido porque eu saí, abandonei tudo e fui para a igreja para trabalhar na igreja, fazer o que fosse necessário, isso sem uma proposta salarial. Eu fui, como a gente chama, na fé. E vivi assim por 10 anos. Então, na época, eu recebi ajuda da igreja, cesta básica, deixei tudo de lado. Esse ciclo se encerrou nessa igreja, né? Aí lá eu dirigi a igreja, construí a igreja, que era uma igreja menor, uma igreja neopentecostal no Rio, e a gente lá construía as próprias igrejas. Boa. Não tinha um pedreiro, era uma igreja mais simples. Uhum. Então eu ia lá construir a igreja desde cavar sapata até emboço, que aqui chama de estuque, né? Estucava lá, botava tijolo, carregava aquela coisa toda. Um grupo de irmãos, né? E depois dirigia essa igreja. E aí cuidava, pregava, fazia tudo. Depois esse ciclo se encerrou e aí eu vim para a DEVEC. Quando eu vim para a DEVEC, eu me lembro que eu cheguei na igreja, era uma igreja já construída, né? Lá em Uaíba, em Campo Grande. Próximo a Campo Grande, né? Bem pertinho lá, no Rio de Janeiro. E quando eu cheguei na igreja, a minha primeira questão, eu falei: puxa vida, mas eu nem ajudei a construir essa igreja, como é que eu vou ficar aqui? Uma igreja toda bonita. Eu não faço aqui, parte. eu não consigo fazer parte. E aí eu senti Deus no meu coração, Deus dizendo: lá você semeou, aqui você vai colher algumas coisas que você semeou Olha lá. só. E foi um tempo muito desafiador, encurtando bem essa fase, foi uma fase muito desafiadora, que eu aprendi muito. Eu aprendi muito sobre fé, aprendi muito sobre obediência. Eu tinha um pastor muito presente, né? Que ele era muito atencioso. Então, nos mínimos detalhes, ele cuidava. Minha referência de família, né? Que era uma referência mundana. Minha família não é cristã, então né? Não era, né? Hoje, graças a Deus, exceto meu pai, somos, meu irmão, minha irmã, minha mãe, enfim. Então foi uma revolução. Passada essa fase, eu vim para a DEVEC e aqui eu comecei, né? Pra você ter noção, eu toco também alguns instrumentos, toco pouco, mas toco. Então eu cheguei na DEVEC e fui pra banda, tocar lá em Uaíba. E aí fui caminhando, logo o Senhor começou a me abrir portas profissionais. Então eu entrei numa empresa que depois foi a responsável por me trazer para São Paulo, que nunca esteve nos meus planos. Então Deus abriu portas muito rapidamente, sabe? Existem coisas que acontecem na nossa vida que eu tenho certeza que em alguns momentos você se questionou. Muito. Por que eu Muitas tô vezes. passando por isso? Muito.
Cadê meu momento de colheita? Exatamente. Eu tô fazendo, eu tô me entregando, eu tô me desenvolvendo, mas não vem. Muito. Se a gente puder fazer uma analogia, eu tenho certeza que José também passou por esses momentos. Sem dúvida. Sem dúvida. Ele falava, eu não perco a minha essência, a minha raiz e a minha referência a Deus e a Jesus, tudo que ele tem pra minha vida, mas eu tô sofrendo demais. Exatamente. Não, isso é inerente ao homem, né? A fé, ela tem ela surge na razão, ela tem um quê com a razão. A fé não é uma loucura propriamente. Por exemplo, vamos pegar um fato de fé. Pedro creu que poderia andar sobre as águas. Então ele entendia que em Jesus ele poderia fazer isso. Por isso ele pôs o pé. Claro que é uma loucura você andar sobre as águas, mas ele entendeu que em Cristo, que o poder de Deus, de Jesus naquele fato, se manifestaria a ponto de ele poder andar sobre as águas. Não ele, mas por ele. Claro, era possível, mesmo que impossível. Por quê? Porque o padrão de possibilidade muda a partir do momento que você conhece a fé. Alguém vai me dizer, Gustavo, mas é impossível uma pessoa doente ficar curada. Eu sei, mas para mim é possível, porque eu conheço a fé. A fé que me permite acionar o impossível. Então a minha referência se amplia, se alarga. Sim. Então tem a razão, tem o compreender que a fé me permite chegar lá. Então nessa trajetória, aí cheguei na DEVEC e vivi uma nova experiência também. Aí as coisas começaram a acontecer, vim para São Paulo. E aí mais uma vez... Houve agora, por último, aqui eu montei negócios, tive experiência com sócios, tudo isso agregou muito, né? A história da perseverança, né, da insistência, tem tudo a ver, tanto para aquilo que eu entendi que criei no âmbito da igreja, para crer no propósito de Deus na igreja, mas também para crer nos negócios. Você precisa crer também. O empreendedor ele precisa crer. É o que muita gente não entende a respeito de um dono de um negócio e um colaborador. Sem dúvida. São maneiras... Se ele entrar já com o pé atrás, será que vai? Tá todo mundo duvidando. Até o gestor, até o dono, mas ele tem uma fé naquilo que pode acontecer, ele acredita no improvável. Uhum. Ele acredita, não, lá na frente tem alguma coisa esperando, isso que eu tô semeando aqui lá na frente vai se transformar numa colheita. É uma fé, também é manifestação de uma crença que vai te empurrar para frente. Um dono de um negócio, um gestor, falando em business, o cara tem que crer. Isso vai de acordo com o começo da minha história na geração Saúde Seguros. Quando nós começamos, era só uma ideia. Exato. E quando eu falo nós, é porque no meu começo de empresa eu tinha um sócio. Uhum. E não existia condição financeira, existia apenas uma crença que ia dar certo. Uma esperança, uma fé. Que através do nosso trabalho, do nosso desempenho, as coisas poderiam acontecer. Exatamente. E aí se aluga um lugar sem ter previsibilidade de um pagamento de aluguel no próximo mês. Perfeito. Sem ter condição de comprar uma cadeira, um computador, uma mesa adequada. Mas você acredita muito naquilo. E naturalmente você vai passar por um processo para se colher frutos. Sim. E a nossa alegria é que hoje já são 7 anos desse desafio. E a virada foi justamente em 4 anos. A história mudou totalmente. Onde a gente já teve a oportunidade de fazer do jeito que queria, no lugar que queria, com a condição que podia. Sim. Então são os frutos e a colheita daquilo que você semeou e também se dispôs a fazer. Sim. Poderia dar errado, né? Poderia. É que pra você não daria. É por isso que hoje você tá aqui. Eu me lembro de uma ocasião, eu também, um dos negócios que eu tive, uma sociedade com alguns amigos, ela começou com um celular, um negócio que hoje ainda existe, eu não tô mais, mas é um negócio muito pujante, né? Poderoso, que gera um recurso, gera bastante renda, né? Receita. Era um celular, uma campanha nas redes sociais, lá, um investimento básico gerando lead lá. Eu sentado numa padaria, na mesa de uma padaria, eu chegava de manhã, logo no início foi assim, eu pedia um café e ficava sentado ali. Esse é o seu escritório? Era o meu escritório. E
telefone, atendendo cliente. E atende, comemora o primeiro. Aí, ó, fechou. Aquela festa. O segundo. Começou ali, depois se transformou hoje em um Sim. negócio muito grande, né? Um dos sócios continua um grande trabalho. Mas começou assim, ou seja, uma esperança. Eu me lembro que eu conversando com a minha esposa, ela, Gustavo, você tem certeza? Aí eu dizia, cara, vai dar certo. Na minha cabeça, você, será que vai dar certo? Eu olhava para ela com aquela convicção, vai dar certo. Aí ela, meu Deus, Gustavo, vai dar certo. E aquela doideira, aí o garçom passava, daqui a pouco eu fiz amizade com o garçom. Falei, mano, dá uma Coca-Cola aí, vai, vambora. Essa esperança, né? Essa convicção, isso é fundamental, né? Então, nas jornadas... E aí você falou da transição, é a mesma coisa. Gustavo, por que hoje você abriu mão dos negócios, das possibilidades de negócio? O telefone não para de tocar, é gente procurando. Procura até mais do que antes, porque quando você toma uma decisão, parece que você atrai essas experiências, né? E aí eu dizia... São pratos de lentilha. Exatamente. Por que você toma essa decisão? Porque eu acredito que isso é o propósito da minha existência. Dá para um pastor tocar negócios e empresa, trabalhar e ser pastor? É claro que dá. Entendendo que o tempo você vai dividir e o tempo é inegociável. O dia tem 24 horas. Então, se você precisa dedicar ao teu chamado mais tempo, você provavelmente, a menos que você tenha um negócio que te sustente sem que você precise dedicar tempo a ele, um rentista, eu tenho muita grana aplicada, hoje eu vivo de renda, Sim. vivo lá do que rende os meus investimentos, o cara pode ser pastor e ter uma atividade adicional. A demanda do pastor é norteada pela quantidade de tempo que ele precisa dedicar ao trabalho, né? Sem dúvida. É aquela lista de prioridades que a gente vem falando. Hoje eu me sinto, eu entendo que é isso que o Senhor Deus quer de mim. Foi um convite que o pastor Silas fez a partir do momento em que foi para Nevec Alphaville, de continuar, quero que você fique lá integral, atendendo, cuidando das pessoas. E aí eu tomei essa decisão e aceitei, porque entendi que é a minha vocação. E tenho me dedicado exclusivamente a isso, sendo certo que a ADVEC é um outro tipo de organização, o nosso pastor tem uma outra visão, então sabe cuidar dos pastores, né? Então, é uma coisa que ele diz, é verdade, ele não envia um pastor sem assisti-lo. Então, a escola dos meus filhos, né? Boa. Tem uma Boa. preocupação grande com o pastor viver tranquilo, não ter que se preocupar com as necessidades mais O cuidado urgentes. pastoral dele com vocês. Cuidado com... Porque o entendimento dele é muito bonito. Para que isso possa ser replicado para baixo. É óbvio. A ideia é, ao final, que o pastor despreocupado no que diz respeito à sua necessidade de prover pro lar, ele possa dedicar-se exclusivamente ao cuidado das ovelhas. Nós ali... É uma fala muito comum nossa na DEVEC. Um pastor da DEVEC, ele não é... Eu não sou pastor da DEVEC Alphaville, eu estou na DEVEC Alphaville. Porque a qualquer momento... Pode acontecer uma transição. WhatsApp. Amigo, e acabou. Preciso de você em tal lugar. Ok. Ou então, volta para tal lugar. Ok. Não tem outra... Não tem uma contra-argumentação nem coisa que vale. Porque nós somos pastores da DEVEC, atuando em determinado lugar segundo a necessidade da igreja, segundo a direção que o nosso pastor dá. Mas eu digo isso porque é um cuidado que o pastor Silas tem com a membresia, né, com os pastores, que é algo muito louvável. Né? A visão dele, como você falou, cuidado com as pessoas. Ele entende que esse tipo de preocupação atrapalha o desempenho do pastor, e é por óbvio, ele tem família, tu imagina? Então, o lugar onde mora, alguns pastores, o aluguel de casa, então vai para uma casa pastoral, plano de saúde, cuida. Então, assim, é uma visão muito legal. Então, a DEVEC tem essa característica, essa qualidade. Tenho certeza que a gente está entregando aí bastante informação para a galera. E agora a gente tem uma brincadeira aqui, onde eu trago uma frase polêmica. Vambora. E aí eu vou te colocar numa fria, hein? Meu Deus. A igreja é formada por pessoas imperfeitas.
que durante a caminhada vão sendo aperfeiçoadas por Cristo. Essa Perfeito. frase é de Moisés Carneiro no site O Pensador. O que você me diz? Perfeito. Um erro que alguém pode cometer é ir para uma igreja buscando perfeição, seja de quem for. Pastor não é perfeito, os membros não são perfeitos, Boa. né? E se uma igreja for perfeita, a hora que eu chegar numa igreja perfeita, ela passa a não ser perfeita só porque eu cheguei, porque eu não sou perfeito. Olha só. Esquece, nós estamos em aperfeiçoamento no único perfeito, é Jesus Cristo. Agora, claro, a gente não está falando de anuência com o pecado, de concordar com uma vida Não. relaxada e imoral, nada disso. Nós estamos em constante aperfeiçoamento, mas o pecado acontecendo como uma intercorrência indesejada, uma falta de atenção, deixou de falar com alguém. Isso faz parte do processo. Mas a nossa saga nesse tempo, a nossa busca incessante nesse tempo, é para obedecer a palavra de Deus, exato jeito, exato modo como Deus nos deixou revelado na Bíblia. Imitadores? Imitadores de Cristo. Exatamente. Boa. Boa. E o engraçado é que as pessoas, muitas vezes, por essa falta de conhecimento, e a palavra nos ensina e nos exorta sobre isso, a falta do conhecimento te conduz ao erro. E aí, pela falta de conhecimento, elas acabam se afastando da igreja porque estão conectadas com o homem. Exatamente. Seja ele com algum membro, seja ele com um pastor, Sim. que não pode, porque a jeito conexão é direta, né? De jeito nenhum. Exatamente, assim, a nossa relação com as pessoas é inevitável. Jesus, ele resume toda a lei em 2 grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É impossível para nós uma relação exclusiva com Deus, no sentido de desprezo os meus semelhantes, os que estão aqui na horizontal, para me conectar somente com Deus que está na vertical. Isso é impossível. A nossa relação... O próprio Senhor fala assim, como alguém que diz que ama a Deus pode odiar o seu irmão? Não faz nenhum sentido. Então, essa coexistência, ela precisa ser saudável, precisa ser alimentada, precisa ser instruída. Mas quando as pessoas esperam 2 homens, aí sim elas tendem a se frustrar. Porque por mais que alguém se esforce muito para te atender 100%, está suscetível a não conseguir fazer isso. Só quem supre todas as necessidades do homem é Deus, é Jesus. Todas as nossas necessidades, todas as nossas dores podem ser supridas se a gente buscar e esperar em Cristo a resposta. O suprimento da necessidade é em Cristo. Por isso que ele diz, lance sobre mim toda a vossa ansiedade, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque tem cuidado de vós. Cristo. Os irmãos, eles são cooperadores, são instrumentos de Deus, pessoas que Deus vai usar a fim de também nos atender, o que não significa dizer que, por vezes, algumas falhas possam acontecer na jornada no meio do caminho. Curioso que ontem eu estava falando sobre perdão e como as pessoas estão ficando machucadas, tanto fisicamente como mentalmente, pela falta do perdão. Em todos os momentos a gente tem a oportunidade de recomeçar. Perfeito. O dia começa com uma nova oportunidade. Por que você vai continuar colhendo ou comendo ou mastigando desse veneno que está indo só para você? Se nós somos uma casa, se a igreja, vamos comparar a membresia de uma igreja, ou qualquer tipo, seja a nossa casa, família mesmo, se nós somos tijolos erguidos, o perdão é o cimento que conecta esses dois tijolos. Boa. Porque é necessário que o perdão seja uma prática diária. Boa. E o mais interessante sobre o perdão é o seguinte: o perdão não tem nada a ver com o ofensor. É único e exclusivamente com o ofendido. Tanto que Jesus, quando fala da nossa obrigação de perdoar o próximo, ele não se preocupa em dizer quem é o próximo. Mas na parábola que Jesus usa para falar sobre perdão, ele diz assim: um homem tinha uma dívida com o seu senhor, e essa dívida era muito grande. Ele chora, pede perdão, e esse senhor, que detinha um crédito muito grande, perdoa a dívida. Só que esse mesmo que recebeu um grande perdão, ao se relacionar com o próximo, esse próximo tem uma dívida pequena,
ele exige o pagamento e manda aquele cara para a prisão. Ele quer chegar às últimas consequências. Quando Ele não esse fez Senhor igual. que perdoou muito, soube disso, condenou a atitude dele. O que o Senhor Deus nos ensina com isso? Quando a gente perdoa, isso não tem nada a ver com a ofensa, mas tem tudo a ver com o perdão recebido. Boa. Eu só perdoo porque eu fui perdoado. E não importa o mal que me façam. Porque o pecado que eu cometi, e a gente sabe que levou Jesus à cruz pelos nossos pecados. O perdão que eu recebi foi perdoado. Isso me torna devedor, no sentido de um perdoador inegociável de todos os meus semelhantes. Porque a relação é na vertical. É o perdão que eu recebi que eu manifesto. Não tem a ver com ofensa. O sacrifício perfeito e eterno. Acabou. É Eu por tô causa disso. Eu tô em débito já. Eu já. Não importa o que você pode fazer contra mim. O que Jesus fez por mim é muito maior do que isso. Amém. E se essa dívida foi paga, como eu vou fazer exigência a respeito da dívida que eventualmente você possa ter comigo? Agora, o grande lance é isso, é esquecer a figura do agressor. Porque a grande dificuldade das pessoas é, mas não fui eu que errei. Mas ninguém está falando quem errou. Né? Você já errou e já foi perdoado. Quem te perdoou não te cobrou dívida. Então não importa o pecado, não importa a fala, não importa a ação que vem te confrontar, não importa nem quem está certo, quem está errado. Importa que o perdão ele é um dever Boa. de quem se sente perdoado por Deus. Boa. Uma brincadeira. Bora. Transforme uma palavra em 3. Exemplo. Saúde, prevenção, cuidado e alimentação. Vamos às palavras. Dinheiro. Dinheiro é conforto. Dinheiro vou melhorar aqui. É um servo e nunca um senhor. Se o dinheiro for o teu senhor, você tá lascado. Agora, sempre abaixo dos nossos pés. Governar, ok. O ensino bíblico é o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de mal. Então o dinheiro tem que ser governado. A nossa vontade tem que estar acima dos nossos apetites, das nossas necessidades financeiras. Família. Família é pilar, família é a resposta de Deus, família é amor. E ministério. Ministério é o sentido da vida. Ministério é felicidade completa, é servir. Boa. Uma curiosidade. Deus é amor. O amor ágape. Algo que dificilmente nós, como humanos, conseguimos entender. Até você como um pai. Não se passa uma situação dessa na cabeça de como lidar com isso. Porque algumas pessoas sofrem e mesmo elas tendo total referência a Jesus, a Deus, e elas passam por dificuldades, problemas, tanto aqueles que creem e aqueles que não creem. Existe uma resposta para isso? A dor, o sofrimento, seja o que for, ele é inerente à vida. A gente precisa lembrar que o propósito de Deus, as respostas de Deus e o melhor de Deus para nós não está nesse tempo presente. Boa. A solução de Deus para nós está para a eternidade. A menor parte da nossa vida nós passamos aqui. É porque, de alguma forma, a gente projeta as respostas que a gente precisa para esse tempo. E esse tempo não trará todas as respostas. Tem um caso clássico de uma parábola de um rico e Lázaro. O rico, nesse tempo, usufrui da riqueza e de todos os benefícios. E o Lázaro é um mendigo. Mas quando eles morrem, a situação se inverte. Lázaro está no seio de Abraão, que é um lugar de descanso. E esse rico, que gozou dos privilégios da vida por conta do dinheiro, está num lugar de perdição, num lugar de dor, de tormenta. E por incrível que pareça, quer creiam ou não, a eternidade de Lázaro é no seio de Abraão, é num lugar de descanso. A eternidade deste rico é num lugar de tormenta. Então, o sofrimento ele está atrelado ao desenvolvimento. A gente aprendeu a aprender na dor.
Então a gente às vezes ouve uma instrução de não vai nesse caminho, porque vai dar errado. Se sou eu falando, você pode questionar. Mas se é Deus falando através da sua palavra, eu acho que não devia ser questionado. Boa. E aí Deus diz, vai sofrer. Lá na frente o sofrimento chega. E quando o sofrimento chega, cadê Deus? Deus falou, eu estava lá naquela bifurcação que você ignorou. Eu disse, vai para a direita, você foi para a esquerda. Então agora a colheita, boa parte dos nossos sofrimentos nesse tempo é a colheita. Consequências das nossas decisões, ações. Das consequências daquele convite que você recebeu para ir para o lugar certo, mas foi para o errado. Quando eu não estava conectado ou sensível a todos os sinais. Pois é. Então, assim, o sofrimento, ele é algo inerente a este tempo. Nós padeceremos. Não existe vida perfeita para ninguém, nem para o crente. A diferença é que nós que cremos, nós temos as respostas. Ruim é você sofrer sem respostas. Nós temos, porque a fé nos permite transcender esse tempo. Né? Se alguma coisa que não está legal acontece nesse tempo, a minha esperança está em algo que vem depois. É o fato. Vou te dar um exemplo bíblico, tem vários, mas Estevão, um mártir, primeiro mártir, né, da igreja, isso é Atos capítulo 7, esse cara está sendo apedrejado. Mas os olhos dele estão fitos no céu e ele está vendo a glória de Deus. E ele está dizendo para esses homens, a Bíblia não relata a dor da pedra, das pedradas, mas relata aquilo que ele está vendo, ou seja, ele está para além da dor. Boa. Então a dor faz ele transcender. E ele está olhando o céu e está dizendo, Senhor, perdoa-os porque eles não sabem o que estão fazendo. Assim como Jesus na cruz. Por outra sorte, Paulo, quando se encontra com Jesus, e ele tem aquela questão da cegueira, ele fica cego, é naquele ambiente de dor, de caos, de sofrimento, que Paulo tem um tempo para orar, falar com Deus, e ali ele se converte. Então o sofrimento para Paulo trouxe uma reflexão. A gente não para pensar quando as coisas estão legais. Ninguém para fazer conta quando sobra dinheiro. A gente para fazer conta quando ele falta. Aí você fala, onde eu gastei a mais? Onde eu tenho que economizar? No entanto, repito, muitos dos sofrimentos deste tempo vêm de uma falta de conexão do nosso ser criado com o Criador. Então, gera um desequilíbrio, gera uma perda de sentido. É mais ou menos o Waze quando recalcula, né? Você fica recalculando rota, procurando uma direção, você tenta uma coisa dar errado, você busca outra dar errado, às vezes busca soluções equivocadas que te aprofundam em crises. Então o que a gente tem que entender, existem sofrimentos que são inerentes à vida, ok? Mas existem muitos sofrimentos que são fruto das nossas más escolhas. E eu sugiro aqui para nossa audiência, para quem está ouvindo a gente aqui, se você me permite, não existe nada de mais importante que você possa fazer na sua vida do que se encontrar em Deus. Existe em cada ser humano um buraco do tamanho de Deus. E a minha sugestão para você é que você, se ainda não teve esse encontro, que você faça isso urgentemente. Pode ser que as respostas que você está procurando para a sua vida, para a sua existência, para os seus negócios, tenha a ver com esse desequilíbrio natural do criado longe do Criador. Sobre isso, ouvi uma analogia sobre quebra-cabeça. Dentro de nós tem um espaço específico que é justamente a cruz. Só existe uma peça que cabe ali. Se a gente substituir com outra, não vai finalizar esse quebra-cabeça e você vai sempre passar por essas dificuldades. Então procure sanar isso, completar o seu quebra-cabeça para que sua vida flua de uma forma mais tranquila. Inclusive nos negócios, a Bíblia diz assim, ó, o Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. Então, há respostas de Deus também. As melhores estratégias até de negócio você pode aprender na Bíblia. Com certeza. Salomão, o homem mais rico de todos os tempos, possuiu grande fortuna. Então, existe a possibilidade. E deixou o livro de Provérbios pra gente que ensina tudo, desde a condução como pai, como filho, questões práticas da vida, como empresário. Perfeito. E é necessário que a gente tenha esse entendimento, Thiago, essa compreensão. Nos negócios, se você for justo, você vai mais longe. Você pode até não crescer mais rápido. Mas o problema é que também a gente quer as respostas mais rápidas, mas as mais rápidas normalmente não são as mais longevas.
Então Deus nos ensina o caminho mais longevo, né? Exemplo clássico da casa construída sobre a areia e da casa construída sobre a rocha. Boa. Aquele exemplo que Jesus dá, a casa construída sobre a areia não tem fundações. Não tem Ou base, seja, raiz. ele simplesmente constrói sobre a areia. Agora, a casa construída sobre a rocha ela normalmente fica num lugar profundo. Então, se você puser numa plataforma de tempo as duas construções, a casa sobre a areia é uma casa construída mais rapidamente. Só que vem os desafios da vida, ela não está bem estruturada. Ou Vai seja, cair. foi construído mais rápido, mas não é mais longeva. Então, Deus, quando pensa, né, a lógica de Deus, da justiça, é uma lógica de construção profunda, com base firme. Então, até os seus negócios merecem um encontro com Deus. Te faço o desafio, chama Deus para o seu negócio. Boa, Traga os princípios bíblicos. Eu boa. tenho certeza que os colaboradores que trabalham com você, eu tenho certeza, né, que o ambiente de negócio, e eu tenho certeza que você mesmo estará muito mais alinhado com aquilo que é o melhor para você. Eu tenho certeza que os pilares e princípios cristãos serão uma base sólida para aquilo que você está construindo. Eu Boa, creio. amém. Amém. Agora vamos. Nosso canal ele foi idealizado através do nosso negócio, Uhum, que é um negócio onde nós somos especialistas em plano de saúde. Você já tem uma familiaridade como usuário. uhum. De livre colocações, o que que você entende sobre o mercado de plano de saúde e quais são as suas referências sobre o nosso país, sobre É. utilização? O que que você entende? Tiago, olha, eu vou trazer uma experiência pessoal, Boa? né? O meu pai, ele passou pela experiência do Covid, né? Meu pai tem 70 anos, meu pai teve uma experiência, acho que aos 40 e pouco, fez uma cirurgia no coração, aquela coisa de ponte safena, enfim. Meu pai paga um valor alto de plano de saúde por conta do cenário, né? A saúde dele exige um valor, né? Por conta das experiências, a questão de ser cardiopata, Sinistralidade. enfim. Então ele paga um plano de saúde caro. E eu me lembro que a gente conversou a esse respeito, do valor do plano de saúde já. Porque você, quando não usa, não entende o valor. Uhum, E a gente não quer usar. Tem coisa que a gente paga para não usar. com certeza. Só que quando meu pai passou por essa experiência da Covid, ele ficou 20 dias internado, na iminência de ser entubado, aquela história toda que foi terrível. Eu saí daqui de São Paulo, meu pai não queria ir para o médico, eu me lembro disso. Ele com aqueles sintomas, respiração deficiente e tal. E ele tava minha mãe e minha irmã. Eu hoje, né, aqui em São Paulo. Meu irmão mora em Portugal. Não, na época meu irmão estava aqui em São Paulo também. Meu pai não queria obedecer minha mãe e minha irmã. Eu falei, eu vou para aí. Eu peguei e fui embora para lá pro Rio. Catei o velho, botei e levei pro hospital. Resumo da história, ele precisou ficar internado. E aí eu me lembro que eu chegava lá para visitar meu pai, eu via meu pai num lugar legal, Com todos os cuidados limpo, adequados. uma área reservada para Atenção. ele, fechadinha, né? E naquele momento fez todo Fez sentido. sentido. Então, se eu posso dar uma experiência pessoal para alguém, e no sentido do plano de saúde, a gente vive num país que a gente não tem uma infraestrutura de saúde que atenda A com demanda. dignidade a demanda. Tá? Então, eu sugiro, por experiência pessoal, porque às vezes a gente pensa, mas não vou precisar, enfim, esse é um engano que a gente pode cometer. Que no dia que vem aquela necessidade, tomara que não venha. Não estou dizendo aqui que quero que venha. Mas a gente precisa estar preparado Com para o dia. certeza. E aí, claro, a minha experiência com plano de saúde é a confiabilidade. Procure alguém que você possa confiar. Existem algumas pessoas que você convive, né, que prestam serviço para você, que precisam estar num nível de confiança adequado. Médico, advogado, Sim. gente que você precisa conhecer de fato. Eu acho que uma empresa que preste serviço de saúde, que te auxilie, que esteja pensando no melhor para você, que concorra contigo, não concorrer contra, mas que ande junto. Concorrer significa Com isso. certeza. Que caminhe junto, né? Pensando nas melhores possibilidades, eu acho fundamental. Então, nosso país, o SUS, infelizmente, não consegue atender. E a gente precisa buscar, sim, uma solução
tanto uma outra coisa que é relativamente recente para mim, plano de saúde, seguro de vida. Seguro de vida. Se eu por acaso falecer, e hoje minha esposa também, hoje ela atua também na área profissional, com negócios, mas amanhã, se porventura acontecer um evento, né, uma morte, enfim, eu quero que a minha família fique sossegada. Previsibilidade para aqueles que ficam e uma certa paz, na verdade, com relação Sim. às finanças, que elas vão continuar. Exato, e as demandas vão continuar, e aí você não está aqui mais para assistir, então é bom pensar nisso. Né? É o tipo de coisa, seguro de carro, seguro de vida, plano de saúde. Você só entende quando você olha o seu carro, perda total. Você fala, nossa, ainda bem que eu tenho seguro. Valeu cada centavo. Não é? E hoje a gente sabe que tem tantas opções, né? Então, o importante é você ter uma empresa que de fato possa te ajudar a pensar, a escolher, a eleger a melhor configuração para você e para sua família. Boa. Eu sugiro isso. E aí, pensando nestes mistérios de contratação de plano de saúde, nós liberamos hoje um e-book completamente gratuito para você que está em busca de uma contratação de plano de saúde. A gente vai deixar o link aqui disponível para você baixar esse e-book e ter um passo a passo, tanto com a orientação do nosso time ou com qualquer outra consultoria que você escolher. Claro que a gente tem o desejo que você faça essa escolha conosco, mas o e-book é gratuito para você aprender uma forma segura de você fazer uma contratação e ser da forma mais assertiva, com cuidado, de acordo com aquele que é o seu perfil. Tá bom? Legal, Thiago. Posso acrescentar uma experiência aqui? Manda. Na área dos negócios, né? Com a empresa que eu tinha, na época, eu percebi que eu conseguia profissionais muito mais bem intencionados, eu conseguia contratações mais duradouras de profissionais mais qualificados quando eu disponibilizava plano de saúde para o quadro de colaboradores. Então isso pode ser alguém que está pensando em família, ele está pensando em plano de saúde. Isso aí. De repente uma pessoa mais aventureira não está pensando tanto. Então se você pode colocar nos teus quadros lá de contratação, nos teus itens, né, os elementos que você disponibiliza para a vaga, tem um plano de saúde. Eu acho que você vai fazer uma seleção mais apurada de um perfil de profissional que está mais engajado com a ideia do trabalho, que está mais interessado na família, e não alguém que tá aqui hoje, amanhã eu tô lá. Então eu acho que você consegue fazer uma boa seleção do perfil do teu colaborador disponibilizando essa vaga. Então fica uma sugestão para alguém, mesmo que você tenha poucos colaboradores, 2, 3, 5, 10, não importa. Se são 3 hoje, mas são 30, né? Já estou aqui profetizando essa bênção para você. Amém. Mas é bom você disponibilizar essa vaga, você vai trazer um perfil de colaborador muito mais interessante. Recentemente fizemos uma pesquisa de 0 a 10 nas ruas aqui da Avenida Paulista e, em geral, a nota para plano de saúde, quando a pessoa está fazendo uma busca por uma oportunidade de emprego, tá ali na nota 10 ou 9 como princípio do que ela busca de oportunidade. Então, os empresários que têm essa percepção, naturalmente eles trazem para dentro das suas empresas um time mais qualificado. Um perfil mais interessado. E o brasileiro sabe o que é o sistema de saúde público. A menos que seja um suíço, entrevistou um suíço. Acabou de chegar no Brasil, não precisou do sistema de saúde, ele não vai colocar isso como lista de prioridade. É isso. Então, hoje eu recebi aqui o empresário Gustavo Knauer, mas eu vou me despedir do pastor Gustavo, que trouxe para nós reflexões sobre fé, sobre esperança, sobre comunhão, sobre o relacionamento com Deus. Contou um pouco só da sua história e de como ele se aproximou de Deus e também hoje do ministério, que é um ministério bem referenciado hoje. Não posso deixar de mandar um abraço, querido pastor Ney, pastor William, são as pessoas que cuidam de mim. Glória a Deus, um abraço, pastor. No dia a dia e obrigado. Obrigado pela oportunidade. Eu agradeço aqui, deixo também aqui um agradecimento. Obrigado pela consideração. Eu sei que você tem uma lista de muitas pessoas que poderiam estar sentado aqui, batendo esse papo. Você ter lembrado de mim me honra bastante. Me fortalece também a nossa amizade. Boa. Né? Carinho muito grande, o Marcos Albano. Tamo junto. Você é um amigão que Deus me deu. Boa. Deixo aqui um abraço ao nosso pastor Silas, né?
pastor presidente, pastor Henrique Bravo, que é o nosso pastor regional aqui em São Paulo. Boa. Então nós temos igrejas aqui, hoje são 12, nós temos uma para inaugurar em Marília, então nós temos filiais aqui em São Mateus, filial em Alphaville, onde eu estou, aqui na Moca, Rua dos Trilhos, é a nossa regional, né? Em Mirim, na Zona Norte. Nós temos algumas igrejas, Taboão da Serra, Sorocaba, acabamos de inaugurar uma filial linda lá. Então, se você tem interesse, quer conhecer um pouquinho mais da nossa igreja, tem as nossas redes sociais, aí você escreve lá ADVEC, 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 e aí você vê lá, Alphaville, oficial é a nossa sede, Boa. advec.org, você consegue conhecer todas as nossas filiais com endereço, telefone aqui em São Paulo. Você é nosso convidado, na hora que você quiser, aparece lá, você vai ser bem-vindo. É isso. Obrigado, meu Obrigado. amigo, Deus abençoe. Amém. Valeu. Tamo junto.